Olá pessoal, sou o professor Caleilton aqui do canal Mistérios da Razão. Vamos ver o que é permutação. Permutação é a forma como você dispõe os elementos de um grupo. Vamos falar de anagramas porque quando se trabalha permutação é possível resolver vários problemas dessa natureza aqui, utilizando anagramas, fila indiana, utilizando a permutação. Então eu tenho aqui a palavra lei, né? E o que é permutar a palavra lei? É você pegar os caracteres aqui e colocá-las em posições diferentes. Isso é o que a gente chama de permutação. Então, a palavra lei, ela é formada por um grupo de caracteres, no caso 3 caracteres, e esses caracteres podem ser dispostos em posições diferentes, certo? Isso é o que a gente chama de permutação. Quando a gente pega uma palavra e permuta, faz as permutações, a gente tem o que a gente chama de anagrama. Então, o anagrama da palavra lei são essas permutações aqui, ó. Lei, lie, eiu, iel, ilé e eli. Ou seja, você contando que existem 6 anagramas da palavra lei. Okay? Então, anagrama é isso. Vamos calcular, então, anagrama de palavras que não repetem o caractere. Observa a palavra verso, por exemplo, né? Que ela não tem letra repetida. Então vamos ver como se calcula a quantidade de anagrama dessa palavra. Quantas formas essa palavra pode ser escrita. Ou em outras palavras, quantas permutações existem nessa palavra. Ok? Bom, você primeiramente vê quantas letras tem na palavra. Nesse caso aqui, a palavra verso tem 5 letras, certo? Então você vai calcular o fatorial de 5. O que é fatorial, professor? Fatorial é o seguinte. Qual é o fatorial de 4? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Qual é o fatorial de 5, professor? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Qual é o fatorial de 10? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, quando se pede para calcular o fatorial, você vai fazer esse tipo de cálculo, ok? Uma vez que já sabe o que é fatorial, vamos calcular o fatorial então de 5, porque aqui tem 5 letras. Então, o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 120. Então, existem 120 maneiras de se escrever essa palavra. Ou seja, existem 120 permutações desse grupo aqui de letras, que forma a palavra verso e forma outras tantas palavras. No total, 120 palavras diferentes, fazendo sentido ou não, tá bom? A gente chama isso de anagramas, ok? Observe que a gente está tratando de anagrama sem repetição de caracteres. Vamos para mais um exemplo aí, ó. Achar a quantidade de anagrama da palavra leitura. Então é só ver quantas letras tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então se tem 7 letras, é só determinar o fatorial de 7. Qual é o fatorial de 7? É 7 vezes o 6, vezes o 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um total de 5.040 anagramas, ok? Agora, a gente vai tratar de anagramas com repetição. E vamos utilizar, por exemplo, a palavra amar. A palavra amar tem quantos caracteres? 4 caracteres, ok? Então, o anagrama da palavra amar, em princípio, é 4 fatorial. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, 24 anagramas. Só que se você pegar esse A aqui e esse A aqui e mudar a posição deles, não vai mudar o sentido da palavra, não vai criar um anagrama novo, certo? Portanto, se não vai criar um anagrama novo, então a gente tem que descontar a repetição dessas palavras para ter a quantidade real de anagrama, que é bem menor do que 24, ok? Então é o que a gente vai fazer. Primeiro, então, você acha quantos caracteres tem, quantas letras tem a palavra. Tem, no caso, amar tem 4 letras. Você calcula a quantidade de anagrama. Aí você desconta as permutações da letra repetida. Nesse caso aqui, nós temos a letra A, se repete 2 vezes. Então, a gente coloca aqui, ó. Ela é 2 fatorial, porque ela permuta aqui, ó. Ela tem um total de 2 permutações. Certo? 2 fatoriais. Então, eu tenho 4 fatorial dividido por 2 fatorial dá 12. De fato, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24.
dividido por 2 dá 12 anagramas. Então a palavra mar tem, na verdade, 12 anagramas e não 24. Vamos para o próximo exemplo aqui. A palavra banana. A palavra banana tem 2, 4, 6 letras, ok? Se fosse calcular normal a quantidade de anagramas, seria 6 fatorial. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 720 anagramas. Só que a gente vê que a letra A se repete 3 vezes e a letra N se repete 2 vezes. Então, se a gente mudar as posições do A aqui, ó, fazer a permutação tendo a letra A aqui, não vai fazer um anagrama novo. Então, a gente tem que descontar a permutação dessa letra A. Ou seja, qual é a permutação dessa letra A? É 3 fatorial. Então tá aqui, ó. Coloca 3 fatorial aí embaixo aqui, ó. Tá? E por quê? Porque a letra A tá se repetindo 3 vezes. Também temos que descontar a repetição da letra N. Quantas vezes a letra N se repete? Não é 2 vezes? Então, nós temos que descontar a permutação dela, ou seja, 2 fatorial. Coloca aqui. Ok? Então, para calcular o anagrama de uma palavra repetida, eu determino a quantidade de letras que tem nessa palavra, né? Determino o fatorial dela, nesse caso aqui é 720, e depois desconto aqui, ó. Desconto as letras repetidas. 3 para A, então coloca 3 fatorial embaixo. E 2 para N, coloca 2 fatorial embaixo. Ah, professor, mas como calcula isso aqui então? Bom, eu não dei nenhuma aula sobre cálculo de fatorial, certo? Então, vou tentar explicar aqui de uma maneira muito rápida. Aqui você pode fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e você coloca aqui, vem até aqui, tá no cálculo. Como você está encontrando um 3 aqui, por isso que você vem até aqui, você cancela o 3 e 3 aqui. Só que você não cancela o 2, porque você só está cancelando o 3, mantém o 2. Então, ficou 6 vezes 5 vezes 4, dá 120, dividido por 2 fatorial, né? E é 2 vezes 1, 2. Então, 120 dividido por 2 vezes 1, que é 2, dá 60. Então, na palavra banana, você pode fazer 60 anagramas. Outra maneira de você fazer o cálculo aqui, eu acho que é até mais fácil para você, já que a gente não fez uma aula ainda de fatorial aqui no canal, você pode fazer assim, ó. Você já sabe calcular o fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 720. Coloca 720 em cima, certo? Calcula o fatorial de 3. Qual é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que é? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Coloca o 6 aqui embaixo. Aí depois o fatorial de 2. Quanto que é? 2 vezes 1, 2. Então, o fatorial de 2 é 2. Aí você pega o fatorial de 3, que é 6, que eu falei agora há pouco, vezes o fatorial de 2, que é 2. 6 vezes 2, 12. Coloca o 12 embaixo. Então, vai ficar 720 dividido por 12, que também dá 60. Então, o mesmo cálculo, de uma maneira diferente, ok? Se vocês não entenderem essa parte aqui, dá uma estudada, procura nos vídeos aí sobre cálculo de fatorial, porque no meu canal ainda não tenho uma aula sobre fatorial. Não coloquei ainda, ok? Mas, quem sabe aí mais pra frente a gente vai colocar. É muito conteúdo e tem muitas coisas para colocar ainda no canal, ok? E ao mesmo tempo, eu não tenho tanto tempo para poder estar colocando tanta coisa no canal, né? Eu faço o possível para colocar as coisas aqui, mas às vezes não dá tempo, né? Muito trabalho, a gente faz muitas coisas aí, não tem como. Mas é por isso que você tem que valorizar essa aula, tá? Porque às vezes a gente se vira nos 30 para ter um tempinho para fazer essas aulas aqui. Então compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Mostre aí para os seus colegas, para os seus amigos, se você gostou, se você entendeu essa aula, tá bom? Ok? Se não entendeu, volta na aula novamente e dá uma revisada aí no vídeo e você vai entender. Eu tô colocando aqui de uma maneira mais simples possível, tá bom? Esse problema, então, se trata aí de anagrama com repetição. Então, anagrama com repetição são palavras que têm letras repetidas, e aí você tem que fazer esse esquema que eu falei. Anagramas que não têm repetição são palavras que não têm letras, e aí você só calcula o fatorial da quantidade de letras da palavra. Já era, você já achou a quantidade de anagramas, tá bom? Um outro problema que a gente pode usar a permutação é a fila indiana. A fila indiana é essa fila que a gente está acostumado a fazer na escola, nos bancos, né, nas casas lotéricas. Aqui, uma professora pede para os seus alunos formarem uma fila indiana. São
6 alunos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. A pergunta é: de quantas maneiras esses alunos podem fazer uma fila indiana? Isso é um problema muito parecido com o anagrama. Faz de conta que cada aluno aqui é uma letra, é um caractere. Quantos caracteres tem? Tem 6 caracteres. Então, a quantidade de maneiras que você pode ter nessa fila indiana, considerando esses 6 alunos, é 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 720 possibilidades, ou 720 permutações. É isso, gente. Então, na próxima aula a gente vai tratar de arranjo, aí depois vai ter combinação, e aí a gente vai entrar em probabilidades, ok? Então, eu aguardo vocês na próxima aula e bora lá estudar. Eu aguardo vocês, então. Abraço, tchau.